não vai simplesmente tirar, não. Esse aqui eu vou tirar porque eu quero tirar, e isso e aquilo. Assim como ele citou Neymar, Messi e Mbappé, do Paris Saint-Germain, e eles não conseguiam entregar, né? Nem por isso eles foram para o banco, mas esse é um exemplo que é genuíno dele citar, né? Os três estavam lá e não fizeram o Paris Saint-Germain vencer. E por outro lado, quem estava desempenhando bem conseguiu, junto ao time, era um timaço, obviamente, fazer tudo funcionar, que é Neymar, Messi e Luís Soares, né? Então, se estiverem desempenhando o que ele quer, o jogador não vai simplesmente ficar no banco, né? É um recado que ele deu também. Ele vai rodar, ele vai mesclar o time, mas é como você disse, né, Samuel? Assim, ele não vai também, ele também não é doido. Sei lá, imagina num cenário onde o Jonathan Jesus está jogando muito, tá dando confiança para a defesa, ajudando muito na saída de bola. Um jogo ou outro ele pode até descansar o Jonathan, porque o departamento de saúde e performance pediu, ou porque vai ter um jogo ali mais pesado e ele quer contar com o Jonathan 100%. Isso pode acontecer. Agora, ele não vai também tirar o cara a Deus dará. O recado dele é muito mais, galera, eu preciso que todo mundo se empenhe na mesma medida, porque quem não se empenhar vai ter mais dificuldade de figurar entre os titulares. E só respondendo aquilo que você falou dele rodar no time, o time durante os jogos treinos, eu acho que vai muito nessa linha de justamente criar um entrosamento entre todo mundo. Eu lembro quando o Cruzeiro ano passado poupava, muitas vezes a gente tinha aquela ressalva, mas às vezes o time não jogou junto, apesar deles treinarem todos os dias juntos, né? A gente parte de um princípio que o time reserva, ele treina todos os dias juntos. Mas eu acho que colocar todo mundo ali para poder experimentar uma dupla Caio Jorge e Gabigol, depois só o Caio Jorge jogando com Wanderson e Dudu, depois só o Gabigol com Wanderson e Dudu, Marquinhos e Dudu jogando com Gabi, e por aí vai. Eu acho que é muito de criar um entrosamento em todos os cenários possíveis. Talvez quem tenha mais dificuldade nesse momento para isso é o Dineno, que ainda é um jogador que não tem condições de treinar com o time o tempo inteiro, né? Mas assim que tiver essa disponibilidade, ele vai treinar, ele vai fazer isso. Tem até um movimento interessante que a gente já comentou aqui, que às vezes naqueles treinos abertos que o Samuel acompanhou ano passado, ele trazia, que era de colocar às vezes o atacante titular para jogar no time reserva, justamente para ele poder estimular a defesa titular. Então são coisas que provavelmente o Leonardo Jardim vai fazer. E de novo, quando ele fala de rodar o elenco, são trocas pontuais, não é troca de baseada, né? 6, 7 jogadores. E dentro dessas trocas pontuais, obviamente, só vai permanecer nesse rodízio quem performar bem, né? Até pegando de novo um exemplo do Botafogo que está muito fresco na nossa cabeça. O Patrick até falou a respeito da defesa, que ele tem alguma preocupação. Teve um dado momento lá no Botafogo que só o Adrielson entrava nesse rodízio. Por quê? Porque o Lucas Halter, quando teve chances, não rendeu. E o Arthur Jorge parou de usar ele. E aí era geralmente o Adrielson, quando era acionado como titular, entrando na vaga do Bastos ou do Barbosa. O Lucas Halter parou de fazer parte do rodízio. E no Cruzeiro não vai ser diferente. Se algum jogador com os seus minutos não corresponder, obviamente ele vai ficar para trás nessa disputa. Então vale pensar não só em relação aos principais jogadores, que obviamente vão acabar tendo mais minutos, mas até mesmo em quem entrar nesse rodízio vai ter que performar, vai ter que desempenhar bem, porque o Jardim não vai fazer mudanças simplesmente por fazer, por dar oportunidade para um jogador. Não, ele vai ter que render em campo, ele vai ter que se adequar àquilo que o treinador pensa e fazer com que o Cruzeiro seja competitivo. Vamos lá para as primeiras participações aí do nosso chat, Patrick, com 3.200 pessoas aí. Deixa o like aí na nossa live, galera. Importante sempre. Bora lá então, Samuca, para mais de 3.300 aparelhos ligados aqui na nossa live. Mandando um salve primeiro pro Luiz Costa, que é membro e parceiro, e tinha mandado, né? Bora para mais uma live. Um salve pro Luiz, que sempre nos prestigia aqui. O Gullit também é membro e parceiro, falou sobre o Leonardo Jardim. A maior vantagem do treinador estrangeiro competente é não ter amarras com atletas.
Se tiver que colocar atleta grande no banco, ele vai colocar. Não teremos escalação pelo nome, como um técnico brasileiro faria. Tá É uma registrado questão que, sua por mensagem. exemplo, se o Renato Gaúcho estivesse por aqui, acho que não ocorreria, né? A gente sabe que o Renato gosta muito de prezar por nome dentro dos seus times e até mesmo dentro de um rodízio, seria aquela Aí coisa de... ocorreria diferente, né, cara? Exato, seria um time No 1, time brasileiro, 2. Léo Aragão, Wagner. Seria Nas rifar Copas. o Campeonato Brasileiro, né? É, isso aí. O Ronaldo Dias mandou 10,90 de superchat. Ele pediu para a torcida não se apegar a 11 iniciais. Falamos sobre isso, inclusive. E temos que nos acostumar com isso, principalmente nesses 2 meses, na minha opinião, né? O Fabrício Zampieri mandou 5 de superchat e falou: se Deus quiser e a SecTT deixar, teremos um trabalho longevo. Hashtag fechados com o Jardim. Exatamente, estamos juntos, meu querido. O Guilherme Caldas, também membro e parceiro, já deu para ver que tem torcedor que quer o Real Madrid jogando em todas as rodadas, desde o Mirassol já. Tem que ter tranquilidade aí, senão essa expectativa aí pode ser muito ruim. O Júlio César Matias, membro e parceiro, mandou cautela. FI. É FI Sempre. mesmo? Sempre. Cautela, Ô, filho. Patrick, Filho de filho. Filho. Meu filho. aqui, e tomar cuidado, acho. né, com essas comparações aí. A última vez que teve essa ideia de misturar Cruzeiro com o time da Espanha não foi bom. Tem de Real Madrid das Américas, Barcelona das Américas. Vão esquecer isso, pessoal. Deixa isso aí. Cruzeiro, por favor. Teve Real Madrid, eu só lembro do Barcelona. Então, teve só o Barcelona, mas já que deu ruim com o Barcelona, esquece qualquer um das Américas, é Cruzeiro. Gente, Diego Aguirre nos zicou. Foi ele que começou com essa história, né? Foi. Treinava o próprio. Penharol na época. Pega o time no papel e você vai ver como que a gente... Eu não lembro se eu falei isso. Vou até pesquisar no Twitter, né? Se eu chamava se eu aceitei essa alcunha de Barcelona das Américas. Eu confesso que não tinha canal ainda, não estava no meio. Eu adotei firme e forte. Barcelona. Quem segurará o Barcelona das Américas aí? Nas oitavas já teve alguém que segurou, né? Não, e depois dali, misericórdia, né? Do Barcelona das Américas para o pior time do mundo, né? Praticamente. Isso até é doido. O Cauã Dias mandou aqui, ó. Leonardo Jardim está se comunicando com a torcida, está mostrando o que está fazendo e pensando para todo mundo saber o que esperar. Todo mundo já está sabendo que vai ter rodízio e o que pode ter. Fechado com Leonardo Jardim. Basicamente o que nós falamos aqui, que a torcida já está ouvindo ele falar sobre. Então, vamos. Lógico, vai ter as críticas necessárias? Sim. Mas nesse primeiro momento, e principalmente nas primeiras partidas, temos que ter mais cautela, como já mandaram aqui o Júlio César Matias. O Guilherme Mercedes querendo ser bloqueado lá no meu canal. Manda um salve para a tropa do Nerão. Está registrado sua mensagem. Obrigado pelo superchat. Está bloqueado lá a partir de agora. Quem mais por aqui? Deixa eu ver que também mandou sobre o Leonardo Jardim. O Vitor Gonçalves, né? Mandou, ele que é membro e parceiro. A altura é um problema visto pelo Jardim. Nas próximas janelas e anos, vamos ver um time com maior estatura? Eu acho que é um ponto que ele se preocupa. E um time com força física, né? Ele tem falado muito sobre isso. Maior estatura tem que ver, né? Eu acho que a gente tem peças aí que podem entrar, principalmente quando voltar Juan de Neno, que vão dar uma melhorada. Mas é um ponto de atenção hoje. O que vocês acham? Acho que sim, a questão da estatura é importante, né? Quando o Jardim fala, até na coletiva, foi uma das primeiras falas dele, né, sobre o aspecto físico. É claro que o Cruzeiro, com a intertemporada, pode ganhar mais capacidade física, a gente até tem visto isso por algumas imagens, né? E aí até falando de jogadores no geral. Agora, na idade que todos têm, ninguém vai crescer mais. Então, o Cruzeiro, para buscar jogadores de maior estatura, pode, sim, quem sabe olhar para o sub-20,
mas acho que é um mercado, em algum momento, pode ser válido também, né? Não sei se hoje é uma prioridade do Leonardo Jardim, acho que a prioridade inicial dele era suprir a carência em termos de um ponta, tanto que ele pediu o Wanderson, não veio mais ninguém, mas com ele permanecendo por mais tempo no Cruzeiro, e a expectativa que a gente tem é o que a gente quer, ele tendo um trabalho longevo no clube, acho que é uma tendência sim, dele querer um time com maior estatura, né? Esse Mônaco, por exemplo, que fez a melhor campanha da história do Campeonato Francês, de uma edição, era um elenco no geral que tinha muita estatura, né? Claro que ali no setor ofensivo tinha jogadores um pouco mais baixos, mas no geral era um Mônaco que tinha bastante estatura, principalmente do meio para trás. Então acho que é um movimento que em algum momento pode ser feito sim. Eu acho que é um ponto de atenção e ele chegou a destacar isso na primeira coletiva dele, né? Quando ele fala ali quando ele foi perguntado sobre as cobranças de bola parada do Cruzeiro, e aí ele falou muito sobre essa questão da estatura. Então, acho que em alguma oportunidade das próximas janelas, ele vai buscar também solucionar esse tipo de situação. Não é só isso que vai resolver jogo, tem muito jogador alto que é ruim de bola, e assim como tem muito jogador baixo que também não é bom de bola. Mas é um ponto também interessante essa questão da parte física. E aí, não falando da altura, né? A gente falando da questão muscular, e aí tem esse debate, o Caramujo até brincou ontem, da questão dos caras ali terem ficado mais fortes. O pessoal lembrou do Japa, que apareceu no treino e também está parecendo mais fibrado. Vai muito da ideia dele, de ter um time que pressiona muito, que se movimenta muito sem a bola. Acho que isso passa por ter um time com capacidade física de fazer esse tipo de movimento. A gente sabe o quanto que hoje a parte física pesa muito no futebol. Então ele vai estar atento sim a esses detalhes, estatura, força física, tudo isso acho que vai ser trabalhado dentro do elenco, enquanto for possível, e também nas próximas janelas, pensando em chegadas ou saídas de atletas. O Marlone Alves, membro e parceiro, confio muito nesse técnico. Leonardo Jardim vai dar jeito nesse Cruzeiro. O cara simplesmente pensa em todas as áreas. Cruzeiro achou um gestor também. Interessantíssimo isso que o Marlone falou também, né, gente? Sim, quando ele fala em todas as áreas, dá para a gente até pegar um trecho, né, da coletiva do Jardim, quando ele fala que buscou atuar muito na parte psicológica, né? Buscando fazer com que os jogadores retomassem a confiança, porque de fato, com a campanha que o Cruzeiro fez no Campeonato Mineiro, é difícil que alguém ali tenha confiança, e para além disso, tem o fato também deles estarem convencidos de que com a chegada do Jardim as coisas podem mudar, com a ideia de jogo dele, com a forma que ele pensa futebol. Então me chamou a atenção em específico quando ele falou que trabalhou muito durante esse tempo na parte psicológica. Acho que até aquela confraternização citada pelo Matheus Henrique lá, o Chala Podcast, casa com isso também, né? Dele buscar ter um elenco mais unido, um Cruzeiro mais unido, né? Porque outros funcionários também participaram daquele momento. O Caio Camarini, membro e parceiro, esses nomes eu fico com receio, rapaz, essas piadinhas aí, espero não ter caído em nenhuma delas. Patricão, isso é utópico, infelizmente. Com certeza a torcida vai chamar ele de pardal se isso acontecer. Falando dos resultados não acontecerem já de cara, né, com essa rotatividade que ele já está avisando que irá acontecer aqui no nosso Cruzeiro. O João Menezes também mandou um superchat de 2 libras e falou: o Christian vai ser muito importante para a intensidade. O Christian é um dos poucos jogadores, pelo menos os conteúdos de TV Cruzeiro nos jogos treinos, que não temos visto tanto, né? Mas pode ser um cara importante também. Ele tem sua utilidade, né, Patrick? Sem sombra de dúvidas. Até porque é um cara jovem, versátil, tem essa versatilidade. Tem também algo que o Jardim tem pedido muito, isso foi até confirmado não só pelo Matheus Henrique, mas pelo próprio Lucas Silva TV Cruzeiro, que é aquela questão do volante buscar pisar na área para não só gerar vantagem posicional, mas para finalizar. E o Christian tem essa qualidade. Então, por mais que talvez hoje um outro nome esteja à frente do Christian, um cara útil sim para o elenco do Cruzeiro, e que eu ainda tenho muita expectativa, viu, Patrick? Eu acho que o Cruzeiro não investiu à toa o valor que investiu nele, né? O cara que pode trazer muito retorno, principalmente dentro de campo.
O Paulo Isso aí Eduardo. que o Ó, desculpa, Pedro, vai lá. Não, é só complementando que isso que o Caio falou, assim, eu tenho uma sensação que até naquele jogo contra o América, né, para tentar manter a ideia, eu esperava que o Leonardo Jardim teria colocado o Christian quando ele coloca o Lucas Silva ali. Eu acho que faria mais sentido, porque ele poderia manter o Matheus Henrique como estava, um pouco mais avançado, e ter o Christian ali como uma espécie de segundo volante, né? Mas aí acho que a gente tem que respeitar também a decisão do treinador. Ele entendeu que naquele momento o Lucas Silva poderia ser útil para uma outra função que não o Christian tivesse condições, mas é um jogador que, assim como o Caio, eu também acho que tem seu valor para o elenco e que vai poder ajudar bastante. Espero que o Leonardo Jardim também consiga encontrar um espaço para o Christian dentro desse time. O Paulo Eduardo mandou um superchat de R$ 5 e falou: o povo tá enchendo a bola demais do Leonardo Jardim. Quero ver se vai dar resultado mudando o time demais. Com 6 jogadores que não resolveram nada no ano passado. Futebol é resultado. Tá registrada a sua mensagem, meu querido. O Eliomar Pereira, membro e parceiro. Samuel, vocês enxergam o Jardim ficando muito tempo no Cruzeiro e tendo autonomia total como Vojvoda lá no Fortaleza? Espero que sim, né? Gostaria de ver. E isso não é. Claro que agora tem o Leonardo Jardim, né? Que é um técnico de uma prateleira diferente aí. Mas eu já falei sobre isso aqui. O Cruzeiro tem que parar com esse ciclo aí de um técnico a cada 3, 4 meses. E a gente já está nessa há um bom tempo. Desde a saída do Pessolano, técnico de 4 em 4 meses não tem clube vencedor dessa forma. O Flamengo aí ganha títulos aí porque tem um elenco muito acima da média, né? Então, sai mudando de técnico aí. Alguns saíram por opção dos treinadores, né? Mas tirando isso, não tem caso de sucesso com técnico, com clube mudando de técnico de 3 em 3, de 4 em 4 meses. É a minha vontade, mas eu confesso que eu ainda quero ter um pouquinho mais de confiança de que o Jardim realmente vai ficar por aqui. E aí não parte dele, é por conta realmente do departamento de futebol, da linha dessa gestão. Eu quero sentir mais confiança nessa gestão ao ponto do Leonardo Jardim ficar aqui por mais tempo. É claro que é a minha vontade, ainda mais se tratando de um treinador como ele, vitorioso nos mais diversos centros, que tem potencial para no Brasil fazer um dos grandes trabalhos, para fazer um trabalho histórico à frente do Cruzeiro. E espero que a diretoria esteja bem atenta a esses movimentos que até o Samuca citou que estão ocorrendo nos últimos anos no futebol brasileiro, né, de treinadores mais longevos que costumam ter sucesso, né? O Cruzeiro, para ter um projeto esportivo sólido, precisa ir muito além de contratações, de jogadores badalados ou algo do tipo. É necessário ter uma peça importante na engrenagem, que é o treinador tendo total respaldo, ficando por aqui durante um bom tempo. Eu acho que ajuda muito também a criar uma cultura, né? Assim, uma forma de se trabalhar, de se pensar futebol. Claro que são os resultados que vão dar ao Leonardo Jardim esses tempos de paz, como ele mesmo disse, mas eu torço muito também para que o Cruzeiro coloque um fim nessa situação que a gente já debateu. Eu até fiz uma das minhas colunas lá no Central da Toca, foi sobre isso, né? Que o Leonardo Jardim chegava com uma esperança para o torcedor de colocar um fim nessa situação que o Cruzeiro troca muito de treinadores. E só um ponto, Samuel, naquela pergunta que a gente falou da estatura, eu fui até pesquisar o Mônaco dele de 16, 17, a média de altura do time era de 1,81 e é uma média de peso de 74 quilos. É uma média considerada alta, né? 1,81. Acho que Não não, é, né? não é absurda, né? Mas é uma média ok. Não é uma média baixa, É né? tipo, o Falcão não é altão, né? Mas se sobressai muito no jogo aéreo. Né? Bakayoko era altão, né? Muito O alto. Bernardo Muito Silva alto. já era mais baixo, o próprio João Moutinho já era mais baixo. Aí tínhamos o Fabinho tem uma. O Fabinho, Mendy tinha uma Mbappé. boa estatura, né? Para um lateral esquerdo. O Fabinho tinha uma boa estatura também.